no canal do YouTube, né? É, nesse primeiro momento, uma atividade de live, a Ana Luísa e a professora Edna irão expor, né, a temática, né? A gente pede que nesse início as câmeras e os microfones permaneçam desligados, né, para não interferir na apresentação, e posteriormente terão momentos para dúvidas, perguntas, comentários, colocações, né? E para uma roda para uma conversa mesmo, para um bate-papo, quem se sentir à vontade para abrir a câmera e o microfone pode abrir. Por último, quem desejar ter o certificado, né, que a gente emite aqui na atividade do DERA, na nossa live, colocar o nome, né, o nome e o e-mail, né, que deseja receber o certificado, e o nome que deseja que conste no certificado. Uma coisa que é muito importante, às vezes as pessoas botam aqui o nome, o e-mail no chat e não respondem a nossa avaliação que a gente manda para vocês fazerem sobre a live, né? É importante frisar que o certificado só é enviado após vocês responderem esse feedback, né? Então, assim que vocês respondem esse feedback, a gente envia o formulário para vocês, tá bom? E acho que é isso, né? Um bom evento para todos, e no final nos encontramos para as perguntas e comentários. Passo a palavra na Luísa e a Ed. Obrigada, Rodrigo. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar, né? E já tem elogios para o Rodrigo, maravilhoso Rodrigo, viu? Que performance, né? A gente já vai entrando no clima. Estão vendo? Sim. Tá. Deu um problema? O que é isso? Eu não acredito. Será que saiu o vídeo? Não, tá lá. Estou entendendo você, não. Ah, não, desculpa, eu vou ter que fazer de novo, porque tem um pequeno detalhe que eu não fiz. Calma, gente, calma. Pronto, agora acho que estou preparada. Então, o título da nossa live hoje é Sexo e Emoção, a química da vida na pandemia, né? Então, nós vamos trazer essa apresentação que ela tem uma dupla qualificação, né? Porque, ao mesmo tempo, ela está falando de algo que é tão positivo e, por outro lado, num momento tão difícil como a gente está vivendo. Então, pode criar até uma certa sensação de uma incongruência, né? Como é que a gente vai falar da química da vida no momento de tantas perdas, de tantas dificuldades como as que estamos vivendo agora, né? Então, a gente vai manter essa ideia. Mas acho que tem alguma coisa que é muito positiva também, e a gente começa com um certo humor para falar sobre o tema. Então, tem essa tirinha, né, a tirinha da Mafalda, que ela vai à farmácia e ela pede Nervo Calme Gotas. Nervo Calme, mas é para você? Pergunta o farmacêutico. Para mim, não. Aí ele, é para o meu pai, que acabou não me respondendo o que é erotismo. O senhor poderia explicar? Aí, faltam 20 gotas que o farmacêutico tomou, né? Então, essa piadinha, né, que a gente vai entrar para falar de um tema que causa uma intensidade, uma carga, um envolvimento que algumas pessoas talvez não tenham tanta facilidade para lidar, ou outras já vão viver com uma forma mais tranquila, né? Então, é uma pergunta, né? A gente pode tirar dessa tirinha também. É uma pergunta que a gente sempre se faz. É uma pergunta importante, que é a respeito da vida, né? Mais uma vez, trazendo essa tensão, né, entre alguma coisa que é da vida, mas ao mesmo tempo é tão negativada, é tão colocada como algo que não possa ser falado de uma forma clara. Então a gente vai tentar fazer isso também, falar de uma forma clara, de uma forma
tranquila sobre essa temática, apesar de saber que existe uma tensão em torno do sexo. Edna, deixa eu só te interromper. É porque tem um quadradinho, um retângulo cinza em cima e do ladinho. Do ladinho eu acho que é o vídeo. Tá. Deve ser porque quando eu compartilhei entrou aquele negócio, né, de aquele aviso, você não sei o que, não sei o que lá, do arquivo, deu problema. Então vamos começar de novo. A gente está se ajeitando, né, Ana Luísa? Vai dar certo. Acho Não vamos desistir. Isso aí. Nem Mas sei. eu acho que pode ser também porque você compartilhou só o PowerPoint. E aí, quando aparecem essas coisas na tela, aparece em cinza para a gente, não fica disponível para a gente. Vê se melhorou agora. Agora aparece aquele retângulo. Isso. Só é isso aí que tá. Pronto, agora ficou ótimo. Tá, então vamos dar mais uma ajeitadinha aqui. Peraí. Pronto. Tá tudo bem? Calma aí que o meu agora o vídeo não aparece, fica só um quadradinho. Mas não tem problema. Mas eu acho que no meu tá aparecendo o videozinho, o painel com no meu tá. Não, mas aí eu acho que não vai atrapalhar, não. Fica em cima e você fica na frente dele. Tá. Eu acho que é no seu, Ana Luísa, que você tem que mexer para você ver o vídeo. É no seu próprio Zoom. Tá? Veja aí, você consegue. Então, essas são as preliminares. Digamos que as preliminares ainda não estão nos encaminhando para alguma coisa interessante. Está um negócio meio emperrado, né, Ana Luísa? Mas vamos lá. As preliminares não devem nos fazer desistir de alcançar o ponto máximo, né, que esperemos que vamos chegar lá. Então, as preliminares, a gente vai falar de sexualidade e identidade, o modelo dicotômico de sexo versus gênero versus orientação sexual e de intimidade na adultez emergente. Então, nessas preliminares, a gente diria assim que está falando de algumas coisas um pouco frias, né? Elas são relacionadas à sexualidade, mas ainda não são a sexualidade, mas são temáticas em torno da sexualidade que são muito importantes para a experiência em si do sexo, né? E depois aí a gente esquenta mais um pouquinho, que é a excitação, as primeiras experiências sexuais, com foco na adultez emergente, né? A importância também ainda dessa experiência sexual relacionada à construção identitária, né? E uma experiência de intimidade. Depois a gente sobe mais um pouquinho o clima, esquenta um pouco mais a química sexual, relacionada também ao aspecto emocional, e finalizamos com o clímax e o orgasmo, que depois cai novamente, né? Depois do le grand finale, vem o relaxamento. Esperemos chegar lá. Então, para começar, a gente precisa afirmar que não vamos falar da sexualidade de um modo padronizado, né? Um modo normativo. Por isso que é importante a gente falar da identidade e enfatizar que varia com o contexto histórico-cultural, embora a gente possa reconhecer uma base biológica, né? Que é a base biológica, ela é vinculada à reprodução. A reprodução ela não é suficiente para a gente entender a sexualidade e também a construção identitária em torno da sexualidade. Então, existem diferenças de expectativas segundo o gênero, que a gente já conhece, né? Que é o duplo padrão moral em relação a homens e mulheres, né? E que a gente pode estender também em relação a outras identidades sexuais, como sendo negativadas também moralmente, né? E isso tudo vai definir, no sentido social e histórico, quantos parceiros se pode ter, qual a relação com a virgindade, com o desejo sexual e formas de prazer. Então, a gente já está chamando a atenção que a experiência do sexo em si,
é permeada por esse contexto histórico-cultural, e não há como a gente não pensar esse contexto para poder entender o que a gente vive no sexo, né? Então, especificamente em relação ao período, né, que a gente trabalha no DERA, o período da adultez emergente, que é um período em que há mudanças, né, da adolescência para a vida adulta, que tradicionalmente se marcava para compromissos identitários de papel do adulto, como casar, ter filhos, ter a própria casa, ter a sua independência financeira, e atualmente mais uma questão de experimentação, ou seja, há um adiamento dessas tarefas do adulto que permitem a esse jovem entre 18 e 29 anos que ele tenha maior liberdade para experimentar e maior diversidade de possibilidades de vinculação íntima. Então, o modelo dicotômico, que é o modelo tradicional, separa os indivíduos em categorias binárias e dicotômicas, né, que geralmente se opõem. Alguns estudos na sexualidade, assim, tradicionalmente, historicamente, tem esses estudos que são marcas na visão que a gente tem da experiência sexual, justamente porque são estudos que vão trazer essa possibilidade de que as pessoas que vivenciam diversas práticas sexuais, diversas identidades sexuais, possam falar da sua experiência. Então, tem a escala Kinsey, né, que tem um modelo dimensional, que tem esse foco no comportamento e na conduta sexual, então vai observar como isso ocorre, né, na prática. Então, chega a ser até um envolvimento do pesquisador, né, porque ele passa a se observar também na sua prática sexual. A pesquisa Masters Johnson, que vai tratar mais da resposta sexual fisiológica, então é menos da experiência e mais da medição daquilo que é vivido no corpo durante a prática sexual, e aí tem uma instrumentalização de laboratório para se fazer isso, né? E o relatório Haidt, que vai ter o foco na sexualidade feminina, na quebra de alguns tabus, no direito ao prazer e também dessa possibilidade da narrativa feminina, né? Então, todos esses estudos são marcos importantes, interessantes, né? E que vão trazer também essa discussão para a diversidade, né? Para que você possa entender o comportamento sexual, é preciso que você reconheça essa diversidade, como está no quadrinho aqui representado. E é interessante também a gente indicar para vocês que existem vários filmes, cada estudo desse tem um filme, esse aqui tem um filme, esse aqui tem uma série, se vocês quiserem aprofundar até no sentido mais amplo, histórico, cultural, os filmes ajudam a fazer isso, né? Então, um outro aspecto importante já mencionado em relação à sexualidade é a relação entre o sexo e o gênero, né? Então, a gente tende a ver de uma forma tradicional que a anatomia é como se ela fosse um padrão universal de expectativas de comportamento, e esse modo de pensar cria identidades que não são passíveis de negociação, né? Então, a gente confunde a anatomia, o sexo, com o gênero e, no caso, tradicionalmente, o gênero binário, numa expectativa de que seja relativo ao homem e do que seja relativo à mulher, né? Então, uma mudança histórica nesse sentido é o movimento feminista, né? Então, quando as mulheres passam a ter voz para reivindicar também o seu prazer, né? E essa indicação de que o gênero é uma categoria social construída historicamente, independente do sexo biológico, né? Então, isso é importante a gente destacar, principalmente se a gente vai falar da experiência das pessoas. Pessoal, é importante lembrar para desligar o microfone. Obrigada. Então, a biologia, evidentemente, ela traz para a gente alguns marcadores, né? A gente não está dizendo com isso que a biologia não interfere, mas
todo o processo da construção identitária, ela pode partir do que eu herdei biologicamente, mas não é só isso que vai definir a minha possibilidade de construção, tanto daquilo que eu sou, quanto daquilo que eu experimento sexualmente. Então, essa é uma tendência, né, de proposição de abertura ao modelo amplo no lugar do dicotômico. E aí, nesse sentido, você tem várias outras características que precisam ser pensadas além do sexo biológico e do gênero, né? Então, tem a questão da orientação, da expressão e da construção identitária, né? Então, a orientação, ela é uma marca do biológico, ela não é uma escolha, mas a expressão também, ela não é uma marca do biológico, né? Você pode ter experiências muito variadas, independente da sua orientação sexual, né? Então, o importante também a gente ressaltar aqui, além dessa fluidez, né, das construções identitárias, que às vezes até dificultam uma possibilidade de classificação, e acho que a ideia é essa mesmo, é não engessar a identidade sexual, é esse respeito pela diferença, né, da gente reconhecer a diferença, até não se incomodar mais com essa diferença, né? Porque muitas vezes, nesse processo identitário, é comum a gente perceber a necessidade do grupo, do pertencimento, da confirmação de quem eu sou pelo olhar do outro, mas se a gente puder fazer isso, né, claro que a gente ainda vai precisar de grupo, de pertencimento, mas que a gente possa fazer isso de uma maneira o mais inclusiva possível, para que a gente não exclua as diferenças. Então, a identidade sexual, a orientação sexual e o rótulo sexual não necessariamente correspondem perfeitamente, né? Como eu tenho falado, você pode ter uma orientação sexual, mas a construção da sua identidade relacionada também às suas práticas podem não coincidir como um encaixe à sua orientação sexual, né? E esses rótulos, né, essas nomeações, eles estão sujeitos às forças históricas e culturais, né, como nós falamos dessas pessoas, né? Eu gosto muito de uma das personagens históricas, né, na França, era um tipo de homem que era um homem doméstico, que era um homem emotivo, era um homem que cuidava, né? E ele geralmente casava com um tipo de mulher que era uma mulher mais afirmativa na sua identidade, no seu papel na sociedade, de um modo a ter uma ação mais para fora de casa do que para dentro de casa, né? Então, como eu já disse, a orientação sexual ela é uma predisposição fisiológica a padrões de pensamentos sexuais e românticos, de afiliação e afetividade ao desejo com membros do outro sexo, do mesmo sexo, de ambos os sexos ou de nenhum sexo, né? Não é considerável mutável por estar vinculados a dispositivos psicobiológicos para além da consciência. E o que você quer dizer com isso? Eu não escolho, nesse sentido, a minha orientação sexual. Eu trabalho a minha orientação sexual, mas eu não a escolho, né? E o trabalho tem esse sentido da construção que se dá na experiência, né? E é isso que vai fazer com que surja a identidade sexual. Essa, sim, é alterada ao longo do curso da vida, como mudanças na consciência, compreensão e experiência. Então, pesquisas contemporâneas indicam relatos de graus variados de atração pelo mesmo sexo, atração por outro sexo, fantasias, comportamentos ou experiências românticas e padrões não exclusivos. Então, a gente tem um discurso hegemônico a respeito, né, como eu falei, quase que um encaixe, né, dessas dimensões da identidade sexual, mas quando as pesquisas vão trazer as experiências dessas pessoas, se apresenta essa variação, né? A variação da prática sexual é a marca, e, por consequência, há uma variação também da identidade sexual.
E, novamente, a adultez emergente é um período privilegiado para a construção da identidade sexual, porque é um período de maior experimentação. Essa pesquisa, né, foi feita com estudantes universitários, né, e indicou que os homens das minorias sexuais têm uma maior angústia do que os homens heterossexuais, né? Talvez porque eles sejam forçados a questionar seus papéis como homens na sociedade. Então, dentro de uma previsibilidade em que há um encaixe, né, entre as dimensões, é como quase que fosse de uma forma que você não precisasse nem pensar muito, nem questionar, né, como você chega a ser um heterossexual, né? Até a própria formulação da frase, agora sou estranha, né? Chegar a ser um heterossexual, do ponto de vista tradicional, é como se isso fosse dado e não construído, né? Então, essa angústia que perpassa aqueles que não têm um lugar previsível socialmente, se explica justamente por esse esforço, esse trabalho, essa necessidade de construção de si. Mas também a gente pode pensar que esse é um discurso, digamos, oficial, né? Mas a gente vai conhecer as pessoas na intimidade, a gente, de novo, aponta para essa variação, né? Destaco aqui também, nesse sentido, a experiência do coming out, que é a experiência da revelação homossexual ou qualquer outra identidade que não seja hegemônica, né? Então, esse processo de você revelar que a sua orientação sexual, a sua identidade sexual não está prevista nos cânones, né, é um período de muito estresse para o adolescente e para o adulto emergente, né? Porque é um período que é necessário, né? Para que você tenha essa maior experimentação, é preciso que você assuma o seu projeto de relacionamento sexual, né? E se a orientação não está no padrão, isso vai ser vivido com maior sofrimento. E ainda que, né, no senso comum, e às vezes até mesmo na academia, se pense, né, que o processo de revelação homossexual significa ruptura com a família, né? As pessoas tendem a pensar isso. Não, é justamente o contrário. Há um desejo de apoio, né? Eu quero falar de mim, eu quero falar da minha orientação para que eu seja compreendido e possa ter a liberdade de construir esse percurso, né? Então, a rede aí é muito importante para a construção identitária de qualquer pessoa, e principalmente se você está num processo de construção que é a margem. Então, a respeito, né, de características desenvolvimentais também, uma pergunta muito tradicional é se a identidade precede a intimidade, né? O que isso significa? Será que eu me construo antes mesmo de ter a experiência sexual numa relação de intimidade, né? Então, essa é a pergunta que tem sido feita desde Erikson para pensar a relação entre construção identitária, intimidade e a experiência sexual, né? Então, o Erikson, né, desde a década de 60, está trazendo essa questão, propõe que ter alcançado uma confiança no sentido da identidade fornece a base a partir da qual formas maduras de relações com intimidade se desenvolvem. Então, isso significa o quê? É preciso que eu confie naquilo que eu estou construindo e que eu tenha também, como eu falei, uma rede de suporte de base para a minha confiança, para que eu alcance essa maturidade, né? Então, essa capacidade de ter parcerias íntimas de alta qualidade seria um importante marcador de desenvolvimento para jovens e adultos. No sentido tradicional, essa parceria íntima ela é vinculada ao casamento, né? No sentido que a gente está trazendo aqui, essa ampla visão de construção identitária não é necessariamente vinculada ao casamento, mas sim vinculada a essa ideia
de que se eu estou numa relação íntima, eu estou no processo de construção identitária que é coerente com quem eu sou, com a minha orientação, com as minhas escolhas e com a minha experiência, e isso é um fator que é um fator necessário para relações de intimidade, né? Então, Erikson vai propor a especificação de 2 estágios relacionados a esse processo, né? Um na adolescência, o outro na adultez emergente, como a gente chama hoje, né? Então, o adolescente ele vai ter uma experiência ligada à confusão de papéis, então é uma experimentação que é ainda muito na base da insegurança, e se é sem apoio, isso pode ser ainda mais difícil, mais complicado de ser vivido, mas, como é sempre bom lembrar, né, a gente pode olhar para essa proposta teórica de um modo muito tradicional, e a confusão de papéis aqui se relacionada, o Erikson chegava, a Erikson chegava a falar sobre isso, né? Teve algum problema? Vocês estão vendo? Estamos vendo. Tá. Ok, é que apareceu uma mensagem aqui. Então, Erikson chegava a falar sobre, por exemplo, as experimentações de vários comportamentos sexuais poderiam ser relacionados a uma confusão de papéis, né? E a identidade seria uma estabilidade dessa experiência. Então, isso também tem sido questionado, porque a ideia de que a gente entra na vida adulta de um modo estável, como se a nossa identidade fechasse com a entrada na vida adulta, isso não é mais assim que tem sido visto, né? E a outra característica, né, de pares, né, que estão em tensão, né, que é o da intimidade e do isolamento na adultez emergente, tem a ver, né, como eu já falei, com essa capacidade de estar junto com a outra pessoa de modo autêntico, né, em que eu reconheço quem eu sou e quem a outra pessoa numa situação de intimidade, né? Isso se opõe à do isolamento, que é a tendência de você, não tendo confiança na sua construção identitária, também não tendo apoio para construir a sua identidade, você fica no isolamento. Então, isso começa mais fortemente no período da adultez emergente, mas a gente pode entender que também vai para o longo da vida, se a gente percebe que a identidade ela é uma construção, ela não termina na vida adulta, então, ao longo da vida, eu vou precisar manter essa perspectiva de quem eu sou, se eu sou de uma forma autêntica, isso vai permitir também que eu me aproxime de outras pessoas que reconheçam quem eu sou, e assim eu não fique isolada, né? E isso tem a ver também com o comprometimento com esse parceiro ou parceira, sem o medo da perda do ego, né? Sem o medo de perder essa minha construção identitária. E essa é uma tarefa central para jovens adultos, né? Então, como eu já falei, no passado isso era muito mais institucionalizado e não tinha muito o que pensar, você entrava no papel, e agora isso é uma construção subjetiva, menos identificada por marcadores sociais. Então, trago uma outra pesquisa a respeito disso, uma pesquisa longitudinal com 93 participantes, 52 mulheres e 41 homens na Alemanha, que foi feita durante 10 anos, né, acompanhando essas pessoas de 15 aos 25 anos, que buscou verificar se há uma dificuldade em desenvolver uma identidade e se essa dificuldade dificulta a capacidade de se relacionar intimamente de forma madura. A outra pergunta é: houve mudança no contexto do período da adultez emergente, de maior experimentação, e que isso leva ao adiamento da definição da identidade e com consequências para a intimidade? Então, essa pergunta seria uma visão negativa, né, que diria o seguinte: quanto mais uma pessoa experimenta, mais ela adia a vida adulta, mais ela está perdida. Então, ela é uma pergunta que tem implícita nela uma visão negativa da experimentação, né? E uma perspectiva de que a entrada na estabilidade da vida adulta é que é realmente o fechamento esperado para que haja a intimidade.
Então, o que eles encontraram? Né? Para a pergunta número 1, né? Para o desenvolvimento da identidade, sim, ela prediz a capacidade de intimidade. Então, nessa amostra, isso foi confirmado. É preciso que eu esteja nesse processo de construção identitária de uma forma autêntica para eu conseguir construir um vínculo de intimidade. Né? A pergunta 2, durante a exploração na adultez emergente, houve uma possibilidade de melhor definição da identidade e valorização da relação íntima. Então, é o contrário, né? Então, essa expectativa, sua identidade só está formada quando você casar e ter filhos, que é uma expectativa tradicional, não se confirmou nessa pesquisa, e que essa experimentação ela não seria o adiamento da identidade, e sim o processo da construção identitária, que cabe, sim, a possibilidade de relações íntimas, né? Então, outro dado é que 48% dos adultos emergentes com bom nível têm um bom nível de intimidade, os demais estavam numa relação de pseudo-intimidade, relacionamento longo, mas superficial, então isso é uma coisa que a gente observa mesmo entre os jovens, essa possibilidade, ou mesclado, uma relação para compensar uma ansiedade, ou se consideravam isolados, não conseguiam manter a intimidade. Então, entrando na questão das emoções, né, que estão relacionadas à construção identitária e à experiência sexual, né? Então, essa é uma tirinha também para a gente pensar, né? Você tem a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo, e aí acrescentamos uma, quando você vai falar da sexualidade, o tesão. E o tesão espanta todas as emoções, né? A gente pode dizer no nível gradual, não espanta assim logo, não. Né? Na experiência sexual, na prática da sexualidade, você tem que lidar com todas essas emoções para que uma experiência sexual seja prazerosa, seja boa, seja bem vivida, seja saudável. O tesão tem que crescer e essas emoções têm que ser trabalhadas para que o tesão cresça, né? Então, acho que essa é uma das questões que precisam ainda ser mais identificadas, estudadas, pesquisadas, para a gente entender a participação das emoções na experiência sexual, né? Para que a gente possa também perceber o quanto as emoções elas estão relacionadas à construção identitária, porque são elas que me dirigem para aquilo que é importante na minha vida, né? E se a gente pode conhecer as nossas emoções, a gente pode conhecer quem somos, e isso vai ajudar a gente a viver melhor as experiências sexuais. O contrário disso, né, é que a gente tem uma formação tradicionalmente que relaciona a experiência emocional de angústia, de culpa e vergonha ao sexo, né? Então, há uma convivência com experiências emocionais negativas que convivem na prática sexual efetiva, né? Então, ao mesmo tempo que a experiência sexual está relacionada ao desejo, ao prazer, tem que lidar com essas emoções também, que são de angústia, culpa e vergonha, e ao longo do processo, da experiência e da construção identitária, surgem questionamentos, né, a respeito de como isso está sendo vivido. Então, acho que a Ana Luísa vai falar mais especificamente da experiência sexual ligada à emoção, mas essa ideia inicial, né, de que para que a experiência sexual seja bem vivida, a gente não vai dizer que vai eliminar essas emoções de angústia, culpa e vergonha, mas a gente precisa trabalhá-las para que elas interfiram menos, né, nessa experiência. Ana Luísa. Então, para dar continuidade ao que a Edna estava falando, né, as emoções elas têm um impacto muito importante no nosso corpo, a nível químico, cerebral e comportamental. Então, desse modo, é esperado assumir que os estados emocionais positivos facilitem a resposta sexual subjetiva e genital, enquanto os estados emocionais negativos inibem essa resposta.
A excitação sexual genital, nesse sentido, seria a excitação do órgão em si, as mudanças corporais que ocorrem nas genitais ao passo que o indivíduo começa a se excitar. Então, a resposta sexual subjetiva é o que leva cada um a se sentir excitado. A excitação sexual ela pode ser conceitualizada como uma tríade complexa que envolve questões fisiológicas, psicológicas, cognitivas e afetivas e componentes comportamentais. Pode passar, Edna. Então, o sexo é bom e o sexo só faz bem quando ele é consensual e quando ele é feito de uma forma desinibida, né? Sem aquelas três, né? Aqueles três características negativas que a Edna trouxe. Então, quem nunca ouviu isso, né? Então, além dessa frase ser verdadeira, ela ainda é cientificamente comprovada. Uma boa rotina sexual, ela melhora o funcionamento do sistema imunológico, deixa a pele mais bonita, garante um sono de maior qualidade. Além disso, é uma excelente atividade física, permite controlar o colesterol e os triglicerídeos, tonifica os músculos e ajuda a queimar caloria. Uma pesquisa realizada pela Queen's University, no Canadá, acompanhou 1.000 pessoas durante uma década e permitiu descobrir que os homens que tinham orgasmo com maior frequência vivem mais. A pesquisa também mostrou que uma boa atividade sexual garante os quilinhos a menos, melhora a pele, né, como está ali, o humor, faz bem para o coração, e a prática sexual ainda permite a liberação de endorfinas, substâncias que estão ligadas à sensação de bem-estar, promove a aceleração do sistema respiratório e circulatório, estimula a atividade cerebral, aumenta a autoestima e depois ainda garante uma boa noite de sono para recarregar as energias. Durante o sexo, o cérebro funciona numa espécie de looping. Os hormônios estimulam os comportamentos, assim como os comportamentos estimulam os hormônios. Então, a atividade sexual ela provoca uma liberação da testosterona, que acelera o desejo e provoca a liberação da dopamina. Por sua vez, a euforia da descarga da dopamina e a excitação sexual promovem a liberação da testosterona. A sensibilidade é intensificada por conta da dopamina e principalmente da ocitocina. Quanto mais contato físico, mais ocitocina é liberada, o que estimula a testosterona e, por consequência, a dopamina. Ou seja, quanto mais sexo a gente faz, mais sexo a gente quer. As endorfinas, elas estimulam a excitação, o prazer, o sentimento de intimidade e relaxamento, e também trazem a felicidade e ampliam o limiar de dor. A serotonina aumenta rapidamente após o orgasmo, cria sensação de felicidade, relaxamento, saciedade e satisfação sexual. Fazer sexo aciona hormônios que você precisa para ficar excitada. Gozar com regularidade mantém todos os hormônios ativos, né? Então, repetindo, quanto mais sexo você fizer, mais sexo você vai querer fazer. Pode mudar, Edna. E aí uma pergunta, né? O que acontece com o nosso cérebro durante a estimulação sexual? O nosso cérebro ele é bombardeado por estímulos nervosos provenientes da... Desculpa, fiquei empolgada e comi um slide. Vamos falar sobre a ocitocina. A ocitocina ela aumenta o desejo de contato físico. Então, ela protege contra o estresse, ela promove o relaxamento, ela estimula sentimento de confiança, conexão, de alegria em relação ao parceiro, além de reduzir a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. Possibilitando, assim, uma atitude mais sociável e generosa. O desejo sexual também pode desencadear até o amor. Graças à ocitocina, o sexo pode estimular a vontade de criar laços. Ou seja, se você gozar e ficar agarradinho, depois do sexo, você pode acabar sendo tomada pela vontade de criar laços, mesmo que a sua intenção primária tenha sido somente um sexo casual. E aí vem aquilo que eu falei, né? As endorfinas, elas estimulam a excitação, o prazer, o sentimento de intimidade e relaxamento. Elas também trazem a felicidade, elas ampliam o limiar de dor. A serotonina, ela aumenta rapidamente após o orgasmo e cria a sensação de felicidade, relaxamento, saciedade e satisfação sexual. Então, né? Vamos repetir mais uma vez, porque nunca é demais. Quanto mais sexo você fizer, mais sexo você vai querer fazer, porque o cérebro trabalha nesse looping de liberação desses hormônios e desses neurotransmissores. Agora pode passar.
Agora sim, a gente vai falar sobre o que acontece no cérebro durante a estimulação sexual. Então, nosso cérebro ele é bombardeado por estímulos nervosos que vêm da área genital e que estimulam o centro de recompensa do cérebro e são responsáveis pelo orgasmo e por todos os efeitos do orgasmo no nosso corpo. E essa área ela tem uma grande quantidade de terminações nervosas. Só o clitóris em si tem 8.000 terminações nervosas. E esses nervos genitais, eles se comunicam com os outros, que são mais longos, e por sua vez transmitem essa informação e levam até a espinha dorsal. Depois ele caminha pela medula espinhal, sobe até chegar ao cérebro. Os nervos com maior protagonismo nessa transferência de informações que levam ao orgasmo são o hipogástrico, que envia os sinais desde o útero nas mulheres e na próstata dos homens, o pudendo, que gera sinais nervosos que começam no clitóris nas mulheres e no escroto, né, no pênis nos homens, e o vago, que transmite desde o colo do útero até o útero e a vagina. Então, em geral, a mulher ela se excita um pouquinho mais devagar que o homem. Né? Elas demoram cerca de uns 30 minutos para conseguir chegar ao orgasmo, enquanto o homem consegue fazê-lo em 5 minutos. Por conta dessa discrepância de tempo, é normal surgir uma ansiedade e estresse que pode atrapalhar o desempenho sexual. Para trabalhar isso, um pesquisador chamado Klein, ele introduziu o conceito de inteligência sexual para chegar num sexo realmente prazeroso. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pode passar. Então, ele conceitua, a gente começa conceituando a inteligência emocional, né? Que é essa capacidade de conhecer a própria emoção, de gerir essa emoção, de reconhecer a emoção do outro e de gerir os relacionamentos. E aí, de acordo com Klein, a inteligência sexual, ela reúne essas habilidades de despertar o desejo e mantê-lo em situações que não sejam ideais, na capacidade de se adaptar às mudanças do corpo, em ter curiosidade e abertura para entender o significado do prazer, da intimidade, da satisfação e na capacidade de improvisar quando as coisas não saem como se espera, né? A falta de direção, a falta de lubrificação, falar o nome de outra pessoa. Então, a inteligência sexual, ela implica em mudar a relação que se tem com a própria sexualidade. Tem relação com aquilo que se pensa, que se sente, crê e deseja no relacionamento sexual. Então, ela consiste em focar em você, no ato sexual em si, e redefinir o que é sensual para você. Parar de se preocupar com o que o outro pode estar vendo, pode estar escutando, focar nas suas sensações corporais, no que é bom para você, ao invés de ficar se preocupando com as suas aparências, com o fato que está demorando para atingir o orgasmo, no que você tem para fazer ou o que seu parceiro está pensando. Inspirar pelo nariz profundamente e estar totalmente consciente do seu corpo ajuda bastante a chegar ao orgasmo, porque te traz de volta para o momento. A conversa também é um fator importante dentro da inteligência sexual. Se colocar como você se coloca, como você se sente, o que você quer, o que você deseja, pode fazer toda a diferença. No momento do sexo, a gente está exposto, a gente está vulnerável ao outro. E nesse momento as pessoas resistem prestar atenção por medo, insegurança. Então, o sexo prazeroso, ele demanda a permissão para a violação dos limites pessoais e a aceitação para romper os limites dos outros. Isso facilita a intimidade no sexo, né? O que a Edna trouxe mais cedo de intimidade, isolamento, do Erikson, o Klein usa muito dentro das questões do sexo, quando ele fala que a gente busca um sexo normal, né? Ah, não, eu quero um sexo normal. Mas se você parar para pensar, o sexo normal, ele é cheio de ansiedade, de perguntas, de cis, do que a pessoa está pensando. Então, a gente tem que desmistificar esse sexo normal para um sexo que eu gosto, um sexo que me faz bem, em que eu consiga estar presente no momento, que eu consiga sentir aquelas coisas, sentir aquilo no meu corpo. Então, o autor ele traz que é importante você deixar de lado esse conceito de zonas erógenas, por exemplo, e focar em explorar o seu corpo. Porque o que vai trazer prazer para você, só você sabe. Então, tem que sair dessa ideia de sexo padronizado, do que as pessoas esperam do que é normal. Porque a gente tem terminação nervosa pelo corpo inteiro. Então, às vezes, você tem uma zona erógena que não é considerada uma zona erógena,
E você nem sabe, porque a gente não é instruído a explorar, a saber, a deixar o outro explorar a gente por medos e ansiedades. Então, vale lembrar que não existe corpo nem rosto perfeito. A própria modelo Cindy Crawford, ela dizia, nem eu mesma acordo me aparecendo como a Cindy Crawford. Então, a ideia é reinventar a sua sensualidade e descobrir aquilo que é bom para você, aquilo que te traz prazer. Como é que as suas emoções positivas, né, podem ajudar você nesse momento de você se entregar para o outro e curtir mesmo aquele momento. Pode passar, Edna. E aí, já que a gente está finalizando, a gente não pode deixar de perguntar, foi bom para você, que é o que está no título dessa figura. Então, a gente vai trazer os benefícios do sexo que estão pelo corpo todo. O sexo desestressa, porque, como a gente é um compilado de tudo que já foi dito até aqui, ele desestressa porque ele produz dopamina, um neurotransmissor que ajuda a relaxar, endorfina, que é o hormônio do prazer, ocitocina, que é o hormônio do amor, e gera o bem-estar. É uma atividade física excelente, porque ela queima caloria, melhora a elasticidade, trabalha a musculatura. Quanto mais variedade de posições tiver, mais o corpo vai se exercitar. Ela ajuda a reduzir a pressão arterial, veias e artérias tendem a dilatar e facilitar a circulação do sangue. Ela melhora a imunidade, então ela aumenta a autoestima, melhora o psiquismo. Quem tem saúde mental em dia tende a ficar menos doente. Ela fortalece os músculos pélvicos, pois os movimentos sexuais favorecem toda a musculatura local e ajudam a diminuir as chances de continência urinária na velhice. Ela deixa o coração mais saudável, melhora a oxigenação no sangue, a circulação e reduz o risco de doenças cardiovasculares. Ela alivia dores, tem poder de amenizar dores até de artrite, artrose, reumatismo. Ela fortalece a confiança, exatamente por essa questão que a gente trouxe da inteligência sexual, de você deixar o outro, né, romper o seu limite, romper com o limite do outro. Ela induz o sono, relaxa a musculatura do corpo, favorece o descanso. Ela protege a próstata, os fluidos são liberados e não acumulam na glândula, onde podem gerar danos em alguns homens. Ela rejuvenesce, a pessoa se sente mais viva, mais jovem, fica mais vaidosa. Ela regula o ciclo menstrual nas mulheres, porque o sexo regula a secreção dos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, que, por sua vez, regulam o ciclo menstrual. Faz um bem danado para a pele, porque o efeito é como uma sauna. Então, ela ativa a circulação e a renovação celular, além de limpar os poros. Ela deixa o sêmen mais saudável. Quanto mais um homem saudável pratica sexo, melhor para a saúde dos seus órgãos sexuais, maior a renovação dos espermatozoides e ela melhora a qualidade de vida. Então, não tem dúvida de quem faz mais sexo tem mais qualidade de vida. É só você ver os benefícios que o sexo traz para a gente. Então, o sexo não só faz você se sentir bem, mas ele te mantém fit, ele aumenta o seu poder do cérebro, ele aumenta o seu batimento cardíaco e ele ajuda o seu corpo a lutar contra doenças, que é uma coisa bem importante no momento atual que a gente está vivendo, não é mesmo? Então, para a gente finalizar, acender aquele cigarrinho, mentira, não acenda um cigarro, porque cigarro faz mal para a saúde, mas depois para a gente dar aquela relaxada, um pouquinho, aí a gente ainda vai falar sobre sexo nos tempos atuais de pandemia. Pois é, eu disse que ia esquentar, né? E esquentou. Só que a gente vai agora dar uma descida de novo nesse calor, porque a gente vai falar um pouco da pandemia, né? A pandemia, ela traz essa tensão em relação ao sexo devido às dificuldades do encontro, né? Que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, por um lado, você tem algumas pessoas que estão numa relação estável e elas podem estar vivendo a vida sexual de uma forma até mais intensa, né, que observa um baby boom, né? Nascimento de várias crianças depois de 9 meses da pandemia, já começaram a surgir várias crianças, depois de um ano mais crianças, então você entende que as pessoas estão fazendo muito sexo, né?
Por outro lado, a pandemia também ela está impedindo aquilo que a gente falou no início, que é da possibilidade de experimentação dos adultos emergentes, né? Os jovens estão sem muitas chances de experimentação. É claro que você tem muitos jovens que estão correndo risco, mas mesmo aquele que está correndo risco, ele viu diminuído o campo de atuação, né, no sentido da experiência de estar com outras pessoas e de ter, se você está sozinho, ter a chance de estar com alguém, né? Por isso que a pandemia também tem sido apelidada de quarentena, né? Que é uma mistura de carência com a quarentena, né? No período de isolamento social que tem sido imposto pela pandemia do novo coronavírus, tem aumentado o uso de aplicativos de relacionamento, porque você está em quarentena, você está carente e você tem esse recurso dos apps para encontrar as pessoas, né? Então, os aplicativos têm observado um aumento de acesso, né? O Happn notou um aumento de 18% nas mensagens trocadas pelo aplicativo. O The Inner Circle teve um aumento de 15% nos matches e 10% nas mensagens enviadas. O Par Perfeito registrou crescimento de 70% de novos usuários, um ganho de 20% no tempo médio gasto no aplicativo e site, teve 15% de volume de mensagens trocadas desde o início de março, no caso de 2020. Né? Então, por esses dados, a gente observa que são empresas populares e lucrativas que na pandemia tiveram um maior lucro devido a um aumento de acesso, né? Então, essa busca do parceiro, da parceira, a busca de alguém, né, que você possa viver uma experiência íntima, afetiva e sexual, tem se tornado um mercado a partir desses aplicativos, né? Então, se querer estar muito na posição de velha, mas que estou, né, já que na minha fase de juventude não se tinha esse recurso, o único recurso mesmo era o encontro presencial, no máximo o telefone, eventualmente, mas claro que nem se compara o que se tem hoje com esse recurso dos aplicativos, porque você ali coloca a sua foto, informa sobre a sua vida, né? Então você constrói todo um perfil pessoal, mas esse perfil pessoal ele é construído a partir de questões padronizadas, né? Então essa é a crítica que a gente está trazendo também, que como é uma questão de mercado e tem que dar maior resultado, você também tem que fazer isso de uma forma objetiva, padronizada, para aumentar as chances de que haja um encontro satisfatório, né? Então, o que é curioso nos aplicativos é esse convite inicial para um processo de autoobservação, né? O que não teria no encontro presencial, né? Mas no aplicativo você precisa se observar, pensar sobre você, fazer uma introspecção, né? Se autorrotular, você precisa procurar as características que vão melhor te apresentar, né? Articular os seus gostos, as suas opiniões para que os outros identifiquem, né? E recentemente, por exemplo, a posição política ficou também marcada como relevante na construção desse perfil, e tudo isso se expressa, né, todo esse processo reflexivo de autoobservação, de nomeação de quem você se expressa num relato verbal e com fotos, né? Então, antes da pandemia, né, esse relato verbal e essas fotos indicavam a possibilidade do encontro presencial. Com a pandemia, a diminuição da chance desse encontro presencial se efetivar, os aplicativos têm estimulado o uso de videochamadas, né, para que essa apresentação continue e, de alguma maneira, uma negociação, né, antes que poderia ser feito só por telefone, né? E aí ouvir a voz já traria outras informações. Eu gosto dessa voz, eu não gosto dessa voz me atrai ou não me atrai.
o uso de videochamadas tenta substituir um pouco as informações que viriam no encontro presencial, né? Então, essa autoapresentação, ela é padronizada e repetitiva, ela é muito centrada nos marcadores que levam a confirmar uma expectativa que é previsível, né? E essa expectativa previsível, ela é racionalizada, no sentido de que eu vou identificar objetivamente o que acho que tem mais chance de ser, de receber um like, né? E parece que agora os aplicativos também estão fazendo uma variação mais do que likes, né? Você pode variar os ícones para que se expresse melhor esse gosto ou não gosto, né? Então, toda essa autoapresentação marcada por ícones, por um discurso verbal ou por uma foto que é trabalhada, né? Uma foto com filtro, muitas vezes, né? Tudo isso é descorporizado, né? Então, a Ana Luísa trouxe muito essa característica da experiência sexual ser realizada no corpo, que pode parecer óbvio, né? Mas que na situação de uso de aplicativos, isso é descorporizado no sentido de todo esse processo que é feito na construção do perfil e que quando há o encontro presencial, quando ele é possível, você parte, né, dessa experiência com o outro a partir desse discurso já apresentado no aplicativo. Então, você um pouco tem que manter aquilo que você falou para as pessoas no aplicativo. E isso cria uma artificialidade, né? Não quero dizer com isso que os encontros presenciais também não pudessem ser, de alguma forma, montados, né? E ensaiados e tal, mas quando você tem toda uma padronização que vem, né, de um sistema fora de você, isso enrijece mais e cria mais chances de isso ser vivido de uma forma artificial, né? E uma das características disso também é a sobrecarga de informações, né? Com tantas informações que você precisa mapear a respeito de si, a respeito do outro, o corpo, né, a presença do corpo, ele acaba se tornando menos significativo, né? Então, no sentido de uma experiência de amor romântica, né, aqui eu estou defendendo uma ideologia da espontaneidade, né? Porque o encontro presencial, que não é previamente definido por esses marcadores do perfil, ele vai permitir que se destaque alguma coisa inesperada, né? Às vezes algo que te surpreende, né? Você que, eu tenho um gosto X, Y, Z, mas quando encontrei com essa pessoa, ela me tocou de uma forma, o modo como ela fala, o modo como ela mexe o cabelo, o modo como ela ri. Então, são pequenos traços que vão se aliar a uma história pessoal passada no encontro com outro corpo, que também tem uma história pessoal passada, e essa experiência, né, que é refletida, né, ela se reflete num pano de fundo existencial, que é um todo, que é de sensações, que não é verbal, né? Então, estou opondo a todas essas informações verbais, padronizadas, objetivas dos aplicativos, para uma situação de um encontro romântico, né? Esse fundo existencial não é verbal predominantemente, né? Ele é composto de sensações e de coisas que às vezes a gente nem sabe explicar, né? Mas dá uma sensação holística, que a gente pode dizer assim, isso é bom, não, isso não é bom, e isso pode ser, como eu falei, a partir de um traço, um sorriso, um jeito de mexer o cabelo. Então, essas ideias assim que a gente trouxe, né, para pensar sobre como isso está ocorrendo na pandemia, né, diante dessas dificuldades do encontro, na verdade, a gente não sabe como que isso vai se desenrolar ou quais efeitos isso vai ter. Acho que a gente pode afirmar, né, a partir até de tudo isso que a Ana Luísa trouxe como consequências, né, dessa experiência positiva
para a saúde física e mental, a gente não pode abrir mão dessa experiência corporificada, né? Mas eu acho que a gente precisa também entender que consequências, né, a continuidade do isolamento social vai trazer para experiências de encontros, de parcerias afetivas e sexuais, né? Por exemplo, o quanto eu vou conseguir relaxar, se eu vou ficar com receio de contágio, né? Como é que eu vou apresentar no sentido de uma confiança para uma outra pessoa e vou sentir confiança nela nessa situação de espontaneidade, sem nenhuma outra informação que me garanta, né, um encontro seguro, né? Então, e ao mesmo tempo que eu formulo essas ideias, eu penso, de fato, qualquer encontro que não é previsto, ele está cercado por riscos, né? E é a história dessa relação que vai fazer com que esses riscos possam ser, né, ao longo do tempo, vistos como valeu a pena correr o risco ou não, foi muito ruim correr o risco. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que lidar com isso, considerando a continuidade da pandemia e do Covid-19, mas eu diria que para quem está sozinho ou sozinha nesse período da adultez emergente, querendo experimentar, não deve estar sendo lá muito fácil mesmo, e de repente os aplicativos são uma forma de ajudar a navegar nesse momento difícil. Então, nós vamos terminar de uma forma romântica, né? Eu acho que fui muito reflexiva, mas vamos tentar ser um pouco românticas inicialmente, né? E essa ideia que está muito presente nas músicas populares, né? Essa ideia do encontro, de algo que me invade, né? Que me faz sentir bem, né? Que está aqui presente. Alguma coisa nos seus olhos. Não, foi antes. Vocês estão conseguindo ler? Alguém lê para mim, por favor? Só para de mexer o mouse, porque em cima não dá para ler por causa dessa tirinha preta. Sim. A primeira letra. Uhum. A primeira frase, quer dizer. Alguma coisa nos seus olhos faz com que eu queira me perder, faz com que eu queira me perder em seus braços. Tem alguma coisa na sua voz que faz meu coração disparar. Espero que esse sentimento dure pelo resto da minha vida. Se eu soubesse como a minha vida tem sido solitária e há quanto tempo estou sozinha, se você soubesse o quanto eu queria que alguém viesse e mudasse minha vida do jeito que você fez. E eu me sinto em casa, eu me sinto em casa. Parece que eu voltei todo o caminho de onde eu vim e eu me sinto em casa, eu me sinto em casa. Parece que eu estou de volta para onde eu pertenço. Uma janela quebra abaixo de uma rua longa, escura, e uma sirene toca à noite. Mas eu estou bem, porque eu tenho você aqui comigo. E quase posso ver que há uma luz em meio à escuridão. Bem, se você soubesse o quanto esse momento significa para mim e quanto tempo eu esperei pelo seu toque. E se você soubesse como está me fazendo feliz. Nunca pensei que amaria alguém tanto assim. E eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Parece que eu voltei todo o caminho de onde eu vim. E eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Parece que estou de volta para onde pertenço. Parece que estou de volta para onde pertenço. Então, essa letra de uma música que eu traduzi, a gente vai ouvir agora essa música, é para a gente observar o seguinte, como que há uma descrição de uma experiência corporal e depois para essa sensação de que eu me encontrei, que eu estou no lugar onde eu pertenço e uma sensação até de que reencontrei algo muito bom, né? Então, vamos ouvir a música. Que ótimo, não quer tocar. Algo aconteceu. Espera aí, só um instantinho. Quebrou o clima de novo. Vamos lá. Eu vou tocar a música, ou eu posso deixar depois a música no chat, viu? Não está tendo mesmo espaço para o romance. Eu inseri e não verifiquei. Vamos ver essa. Essa tá. Então tá bom. Não vai dar para ser romântico, pelo menos a gente leu a letra.
Depois eu ponho aqui no chat o link para quem quiser ouvir. Mas o que eu quero falar agora, né? Depois dessa letra romântica e da música que a gente poderia escutar, né? Uma coisa que a Ana Luísa já falou é que não necessariamente a experiência sexual termina, né, com um relacionamento de longo prazo, né? Então, toda essa sensação prazerosa, a sensação de que eu voltei para algum lugar que é muito bom e que eu quero estar, pode ser pontual. Por isso que a gente quer terminar com essa música da Kézia Estácio, que é Encosta. Então, agora, eu vou até desligar minha câmera para todo mundo poder ficar à vontade, eu também, e a gente curtir essa música. Não está tocando? Não. Gente, é a pandemia. Espera aí que eu tenho que compartilhar de novo. Ah, eu não estava compartilhando. Foi isso. Agora vocês estão vendo? Não, porque eu parei de compartilhar. Não. Agora vocês vão ver, espera aí. Vamos lá. Então, como a Ana Luísa falou, né? É um momento de repetição, a música simula isso, né? A repetição, né? Não pode ser rapidinha, né? Repete, repete. Vamos conversar agora, aquele momento. Como é que foi para vocês? Vou pontuar a sua inteligência sexual, das coisas não terem saído conforme você imaginava, mas você conseguiu levar de uma forma bem Importante não suave. desistir, né? Isso aí. Então, quem tiver pergunta ou comentário. Eu ainda estou com a música na cabeça. Não, nenhuma pergunta, nenhum comentário? Comentário do Juan. Amei. Deu até vontade depois que das coisas que a Ana Luísa falou, dos benefícios. Então, se joga, Juan. Todo dia a dia. Fico me perguntando. Gostei do conceito da inteligência sexual, falou a Ana Cléia. Eu também achei muito interessante. Tem um livro que... acho que está aqui. É esse livro aqui, é do Martin Klein. É muito bom. Sim. Muito bom mesmo. E ele fala muito sobre essa questão, ele fala sobre, na verdade, muito não, né? Ele fala sobre essa questão do que a gente realmente quer no sexo, né? E de dar um olhar para isso, de tirar esse conceito de normalidade, porque o normal é todo mundo ficar ansioso, né? Ou então com vergonha. Então, a ideia é você
tomar ter esse autoconhecimento para que você consiga ter uma experiência boa. Ele tira, na realidade, a ideia, né? Ele trabalha com a ideia de tirar o objetivo do sexo de ser o orgasmo. Porque é claro que o orgasmo é muito bom, ele traz muitos benefícios, mas não é só o orgasmo que traz o benefício para o sexo, né? É o sexo todo que traz benefício para a gente. Então, quando você tira a ideia de que o sexo é feito somente para você atingir o orgasmo, o sexo em si, ele fica mais prazeroso e ele causa menos ansiedade, porque você não tem um objetivo final que você precisa chegar ou que o outro precisa chegar, né? Você está ali para curtir o momento. Tem atenção plena. Sim. Eu vou deixar no chat, como falei, a música, que eu não consegui tocar. Ah, não, só mandei para o Rodrigo? Ah, que estranho. Acho que sim. Mudei para todo mundo. O que mais, pessoal, que vocês viram ou têm vontade de perguntar alguma coisa? Será que é um constrangimento? Não esquentamos o suficiente online? Então, a gente esquentou muito e as pessoas estão relaxadas. Ah, eu cliquei no link e É. começou a Ou tocar aqui. assustadas? Se alguém Mas é quiser... um Ah, assunto. sim. Não, pode falar. Fala. Não, eu ia falar que é um assunto que gera um pouco de vergonha, né? A Laurence falou reflexiva sobre a grande importância do sexo. É uma outra opção. Está no momento de reflexão agora. Mas é um assunto que causa um pouco de vergonha, né? Você vê que, a não ser quando você vai conversar com seus amigos mais próximos, não é um assunto que é tão fácil de você abordar. Uhum. É um assunto que parece que tem que ter mesmo uma intimidade, né? Por um lado, se você vai falar Sim. de questões muito pessoais. Por outro lado, se você fala de um modo genérico, como a gente trouxe aqui, né, de um modo genérico, acho que também não estamos acostumados a falar assim. Há um certo constrangimento, né, de falar de sexo. Sim. Nesse livro da inteligência sexual, acho que eu não vou achar, mas ele fala sobre essa questão do sexo ser visto como uma coisa que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo ele é uma coisa suja, né? Então traz muita vergonha. Sim. Não vou conseguir achar isso agora. A Ana Cleia falou aqui, sexo e autoconhecimento, tudo a ver. Enfim, eu acho que a gente, para poder ouvir as pessoas, a Ana Luísa vai ter que fazer uma pesquisa. Pronto. Bom, Que nem aqueles relatórios. Olha aqui, a Laurence falou. Ainda é um grande tabu conversar sobre o sexo, sendo que é uma das coisas mais naturais da vida. sim. Tem muito essa questão, né, de não poder falar sobre, de ter esse distanciamento. Uhum. Tem gente que não tem nem essa abertura de conversa dentro de casa, né, para entender as coisas mais básicas, né, de educação sexual, de segurança, essas coisas assim. Uhum. Teve um outro comentário aí no chat. O Juan falando, eu acho que é extremamente importante falarmos sobre o sexo, porque esse conceito de chegarmos ao orgasmo é muito forte e causa ansiedade quando entendemos essa como a única finalidade. E óbvio que o atravessamento de gênero aparece bastante. Bem como isso também tem um olhar eurocêntrico. Nossa, o Juan está ficando profundo.
Quando você coloca um objetivo final, isso vai trazer uma ansiedade, né? Porque acaba virando. Eu lembro da primeira aula que eu tive com o Rafael Edna, Rafael Zaremba, que ele entrou na sala perguntando se sexo era esporte. E aí foi toda uma questão em volta disso. E ele falou, né, que na realidade, quando você coloca isso como um objetivo final, existe essa competição, né? Não a competição necessariamente de quem vai primeiro, né? Quem vai chegar ao orgasmo primeiro, mas a competição de saber que você precisa chegar naquele fim. Quando você tira isso, fica uma atividade de lazer, uma coisa prazerosa que você pode curtir início, meio e meio e meio e meio até o fim que você resolver dar para aquilo ali. Sim. Pois bem, então acho que é isso, né? Acho que também a questão da pandemia ainda precisa ser muito pensada. A gente lançou algumas ideias hoje, né? E daqui a um tempo talvez a gente tenha que retomar para perceber melhor como é que estamos, né? Sim. E o momento da pandemia é bom para o autoconhecimento, gente. Para as Fiquei explorações. pensando Uhum. quando a Edna trouxe aquele slide sobre reflexões na pandemia, né, e o aumento nos aplicativos de relacionamento, enfim. Qual foi o fim disso, né? Porque a gente entende que estamos numa pandemia e a gente preza pelo isolamento, mas aí a gente tem um contato por aplicativo e depois disso, o que que faz? Depois do contato do aplicativo que a gente quer, né, ter um contato mais corpo a corpo, como é que fica isso? Acho que os aplicativos só estão substituindo os barzinhos, né, as festas, aquele contato, aquele primeiro contato presencial que a gente faz, que nós faríamos, né? Isso tudo ainda está em forma de pergunta, né, Juan? De fato, né, a gente teria que perguntar quem usa o aplicativo e ver como é que está se realizando esse fechamento, né? As empresas fizeram essa opção por videochamadas para tentar amenizar esse distanciamento. Será que isso está dando certo? Será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas estão correndo risco mesmo para se encontrar? Elas estão achando que vale a pena? Então, isso tudo ainda está para a gente entender, né? Daqui a um ano a gente faz outra dessa e traz as respostas, João. Mas só estou achando que se daqui a um ano... Eu acho que Fala, Rô. seria uma boa se a gente tivesse pensei nisso aqui agora, né? Uma pesquisa, né? Ver se houve algum aumento na compra de produtos sexuais, assim, em lojas de sex shop, sabe? Porque eu acho que a pandemia veio também como uma nova possibilidade de descobrimento do sexo, né? De novas formas de fazer sexo. Sim. Acho que tem sim já essas informações de aumento de vendas de produtos, né, ligados a esse campo do erotismo, né? Isso já tem mesmo. Mas em termos práticos, né, como você colocou, eu não sei como é que isso está sendo feito. Acho que ainda não tem pesquisa sobre isso. Só sobre vendas. Então, acho que é isso, Ana Luísa. Terminamos esse semestre, né? E agora só voltamos no próximo semestre, com uma live sobre regulação emocional e racismo, né? E aí vocês podem acompanhar a gente nas redes para saber qual é a programação. Ok, beijos. Beijo, gente. Obrigada. Até.